Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial-Pod. Sensorial-Pod é um projeto de conscientização sobre a importância das sensações para o nosso desenvolvimento. A cada episódio, a gente traz uma pessoa muito bacana para conversar com a gente, para contar sobre as suas histórias, mas também profissionais que trabalham com questões que permeiam, que estão no meio desse universo das dificuldades sensoriais. E o tema de hoje vocês vão adorar, porque a gente vai falar sobre neurodivergências na idade adulta, olha só, diagnóstico tardio e muito mais. Hoje eu convidei a psiquiatra a doutora Neuza Agni para conversar com a gente. Neuza, seja muito bem-vinda, muito bom ter tu aqui para conversar com a gente, obrigada pela tua disponibilidade e te apresento para o pessoal que não te conhece ainda. Oi, Fer. Primeiro eu quero te agradecer, né? É muito importante para mim estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto e que eu acho que é muito importante a gente poder conscientizar mais as pessoas, né? E abrir esse espaço para a gente falar sobre isso, né? Bom, então, tu já me apresentou, eu sou a Neuza, né? Psiquiatra. Sou médica psiquiatra. Eu também sou psiquiatra da infância e adolescência. E de uns 8 anos para cá, eu comecei a me aprofundar, né, no mundo das neurodivergências. Comecei pelo autismo na infância, né, pelo meu afilhado, Bernardo, né, que recebeu o diagnóstico de autismo. E aí eu fiz várias formações em autismo na infância, né. Fiz formação no protocolo EIDOS, na DIR, que são instrumentos diagnósticos, né, de avaliação em todas as fases da vida. Depois eu comecei a fazer formações mais voltadas para adolescência, porque eu comecei a ver que existia essa demanda, né? Autistas adolescentes, sem diagnóstico ou com diagnóstico, mas que a gente não tinha esse suporte terapêutico. Então eu fiz protocolo PEERS, fiz Social-7, fiz alguns protocolos mais voltados para acompanhamento. E aí eu comecei a receber muitas vezes, né, os pais dos meus pacientes e comecei a receber demandas espontâneas e busca por avaliação, por uma busca por entendimento. Por orientações. E aí eu comecei a estudar muito o autismo e as neurodivergências na vida adulta. Então, eu participei de várias formações, que eu sou professora agora. Ai, né? Que bacana. E é uma coisa que é o meu dia a dia, hoje em dia. Sim. Né? E esse termo, neurodivergência, abrange o quê? Para o pessoal saber. Tem muita discussão acerca desse termo, né? Porque existe o que a gente fala neurodiversidade e existem as neurodivergências, né? Existe uma discussão acerca disso, porque se a gente fala de neurodiversidade, a gente pode comparar com a biodiversidade, né? Nós somos todos... Que é riquíssima. Que é riquíssima, né? Nós somos seres todos diferentes uns dos outros, com as nossas potencialidades, com as nossas dificuldades. E as neurodivergências abarcam transtornos do neurodesenvolvimento, onde a trajetória neurodesenvolvimental daquele indivíduo diverge do que a gente espera como típico, né? Alguns estudiosos apontam que isso também se inclui aí dislexia, toque, outros apontam inclusive que a gente deveria incluir transtorno de humor bipolar, transtorno de personalidade, mas isso aí a gente está esticando muito esse termo, né? Sim. Porque o que a gente entende por neurodivergência são transtornos do neurodesenvolvimento. Entendi. Ou seja, situações que se desenvolvem desde o nascimento, que não são situações que se desenvolvem depois da vida adulta, é isso? Isso. Elas podem se deflagrar mais tardiamente, mas o fato é que aquele indivíduo é assim desde sempre. Isso. E muitas vezes, e especialmente quando a gente está falando de um diagnóstico mais tardio, uma boa parte desses indivíduos tem manifestações mais sutis ou que ainda não são totalmente reconhecíveis pela maioria dos profissionais como manifestações de neurodivergências. Né? Então, ganham outros nomes. Ganham outros nomes, outros diagnósticos, ou passam uma trajetória de vida de muito sofrimento ou até compreenderem quem são e a sua maneira de funcionar e pertencer ao mundo. Você sabe que eu te convidei especialmente porque a gente está numa nova fase na infância, já te contei um pouquinho, que começou a acontecer uma situação que eu acho que também foi o que te levou a ir para esse campo aí de atender adolescentes e adultos com neurodivergências. Os pais trazem as crianças para consultar conosco, porque a escola identificou uma situação, a psiquiatra, o neuropediatra, professor, enfim, alguém identificou que sensorialmente não está bacana, tem alguma coisa ali.
E aí a criança chega para a gente faz uma avaliação bem robusta, e na reunião de apresentação da devolutiva, ou mesmo, nem chegamos até lá, antes mesmo, ali na recepção, quando eu saio do encontro de avaliação, que são vários encontros, a gente faz em dupla avaliação, eu deixo a TO minha dupla lá com a criança e saio um pouquinho antes para dar um feedback para a família, longe da criança, para que a criança não escute. Então, digo, olha, aconteceu isso nessa testagem, olha, nós fizemos esses e esses e esses testes, aqui isso, aqui aquilo. E, olha, é muito comum os pais arregalarem os olhos e dizer, nossa, mas eu sou assim. Nossa, mas eu sinto igual. Nossa, mas eu. E começou a chegar até nós esses pais que se identificam com o funcionamento sensorial dos filhos. E um transtorno de processamento sensorial é uma neurodivergência, às vezes solitário, sozinho, único, uma condição diagnóstica única, e muitas das vezes ele é comórbido, enfim, está junto de outros, né? E aí começamos, então, a ter contato com essas pessoas e a gente começou a se reorganizar, se remodelar. Como eu faço, sabe? Aí eu fiz um curso sobre interocepção, comecei a me aprofundar, tudo mais. E a gente está exercitando isso agora, com muitos atendimentos online de orientações e alguns presenciais, mais no turno da noite, em que a clínica não tem crianças, enfim, e aí a gente dá uma atenção toda especial. Mas aí eu pensei, caramba, preciso falar sobre isso. E foi tu que me veio à mente, né? Porque eu te acompanho pelo Instagram e vejo como tu traz esse olhar de aceitação, esse olhar de acolhimento, sabe, Neuza? A gente chama de neuroafirmação. Bacana esse termo. Esse é um termo que quem trabalha, né, com neurodivergências tem utilizado muito, inclusive, para a gente pensar nas abordagens terapêuticas em que a gente não quer modificar quem é aquele indivíduo, né? A gente quer, sim, poder trazer à tona as potencialidades dele e remover as barreiras ambientais que ele enfrenta na vida dele, né? Sim, importante isso. Mas e aí, como é que é? Quem que chega até ti? Como que é essa trajetória? E como se dá uma avaliação de uma pessoa já 30, 40, 50, que eu sou diferente. Não, primeiro eu só preciso fazer o comentário de que eu tô muito feliz com essa notícia, né? De que eu vou ter alguém, né, que também compartilha dos mesmos princípios e que estuda como eu, para encaminhar os pacientes, porque essa é uma lacuna muito grande, assim, né? O pós-diagnóstico é uma lacuna muito grande. E agora, né? A gente não tem muitos serviços de suporte, sejam serviços de terapia, né, psicológica, e quando a gente fala de intervenções de integração sensorial, muito menos, né? Então, motoras, então a gente fica muito à deriva, assim, né? Então, eu fico feliz de saber que a gente vai ganhar esse reforço, né? Coisa boa, obrigada. Então, as demandas começaram inicialmente a vir muito, né, dos pais, né, dos familiares, e começou a vir uma demanda muito espontânea, assim, né, de pessoas buscando por avaliação ou se identificando com características de neurodivergências. E tinham aqueles pacientes que já estavam em acompanhamento e que eu comecei a ter uma pulga atrás da orelha, assim, tem alguma coisa aqui que me chama a atenção, né? Então, isso foi acontecendo muito organicamente, assim, não foi uma coisa que eu busquei. Mas que eu fui gostando muito. Fluiu e aconteceu. Então, as minhas demandas atualmente são essas demandas de avaliação mesmo, e de pacientes, assim, adultos. E, assim, eu já tenho avaliações de pacientes idosos, inclusive. Ai, que bacana. Né? Que é muito bacana ressignificar toda a trajetória e se compreender dessa forma. Que momento, né? Então, e eu lembro já quando eu ainda trabalhava na residência, que eu trabalhava num hospital aqui em Porto Alegre, de fazer um diagnóstico numa senhora que estava internada por um episódio depressivo grave de autismo, né? E aquilo foi assim, né? Então, eu me lembro que eu falava muito já sobre autismo e diagnóstico tardio, e tinha muito esse entrave, assim, existe muito esse entrave, né, essas falas pejorativas e capacitistas ou preconceituosas de que agora todo mundo é autista, autismo agora tá virou moda, aliás, todo mundo deseja, né, como ninguém, todo mundo né? quer ser autista, todo mundo quer laudo, que né? coisa séria. Então, eu passei por esse processo de vivenciar essa batalha institucional, assim, né, e agora eu vivencio essa batalha no dia a dia com os meus pacientes, assim, porque mesmo depois de avaliações minuciosas, que a gente faz várias consultas, integra com uma avaliação neuropsicológica, discute em equipe, mesmo assim, às vezes as pessoas têm os seus diagnósticos negados, às vezes por bancas médicas que duram 20 minutos, por outros profissionais, então é um
um trabalho que a gente tem que brigar muitas vezes, né? E aí a gente tem que saber brigar com elegância. Com elegância e com ciência. Ciência, né? É verdade. E como é que se dá esse processo diagnóstico? É um processo longo? É um processo longo. E também, eu acho que com o passar do tempo, né, fazendo, né, botando a mão na massa, assim, no dia a dia, eu fui modelando isso de acordo com o que eu estudava e que eu percebia que fazia mais sentido, assim, para que não houvessem essas lacunas, né? Então, eu agora, atualmente, trabalho sempre com uma equipe que é integrada, né, com a equipe da psicologia e da neuropsicologia, onde a gente compartilha essas avaliações, né? Então, existem consultas que são psiquiátricas, onde a gente vai olhar para toda essa trajetória neurodesenvolvimental, onde a gente vai fazer essa linha de vida mesmo do paciente, né? Quem ele é, como ele chegou até aqui, quais são as estratégias de sobrevivência que ele usou para chegar até aqui. Sim, né? estratégias de sobrevivência, com certeza. E, assim, né, a história psiquiátrica prévia que outros diagnósticos essa pessoa já recebeu, porque geralmente são múltiplos diagnósticos, né? E tem também um momento onde a gente faz uma entrevista de heterorrelato, onde a gente busca um familiar, de preferência um familiar que conheça aquela pessoa desde a infância. Isso é tão importante, né? E às vezes a gente não tem essa pessoa, né? Mas aí a gente vai se cercar de outras pessoas que conheçam aquele indivíduo por mais tempo e que conheçam bem aquele funcionamento. Então a gente vai montando esse quebra-cabeça, assim, e também a gente faz essa parte da avaliação neuropsicológica, assim, da parte cognitiva, das funções executivas, da personalidade, porque isso também vai nos ajudar a construir depois as melhores estratégias, né, de acomodações, de abordagens terapêuticas, de suporte para aquela pessoa, né? Porque muitas vezes, no início, assim, eu lembro de fazer os diagnósticos e sentir falta dessa outra parte, de ter também com quem trocar, da gente ter esse olhar, né, de pensar na vida daquela pessoa, em como tornar aquela vida com sentido, né, e com bem-estar. Então, ele é um processo longo, assim, dura, assim, uma média de 3 meses, né? E ele é um processo que ele tem que ser cuidadoso, e ele é um processo de avaliação diagnóstica, ele não é um processo de avaliação de autismo. Entendi. Né? Ou seja, pode não caracterizar um quadro de autismo, mas vai te dar uma fotografia do funcionamento daquela pessoa. Até porque se a gente for olhar e pensar autismo, a gente tem uma tendência de errar e também de negligenciar outras comorbidades, né? Sim. Que na vida adulta as comorbidades, elas são a regra, né? Então, a gente vai acabar errando nesse sentido, assim. Então, é sempre importante pensar que uma avaliação diagnóstica, ela vai olhar para esse funcionamento. Ela não vai ter aquele objetivo de achar aquele diagnóstico, né? A gente tem que entender a pessoa e entendendo essas estratégias compensatórias que ela utilizou até aqui, os sofrimentos, né? Os sinais psiquiátricos. Então, é um processo trabalhoso, né? E que com o passar do tempo a gente está sempre refinando e buscando novas ferramentas. A gente também tem escalas, instrumentos que a gente pode usar para facilitar essa compreensão. Tem toda a questão da observação comportamental, inclusive de como esse paciente às vezes já chega, às vezes, na sala de espera, né? As questões sensoriais já aparecem aí, tanto que eu sempre deixo combinado, né, com as minhas assistentes, a gente cuidar isso, ver como é que tá a questão da temperatura, a luminosidade, a questão da ambiência, do barulho, né? Já na minha sala, eu também tento, já me acostumei a muitas vezes atender quase no escuro, né? Pela questão da sobrecarga. Da sobrecarga. Então, já começa aí com toda a questão da gente observar a prosódia, como essa pessoa integra todos os mecanismos de comunicação verbal, não verbal, como ela mantém a troca de turno. Então, é todo um refinamento, né? Que eu acho que é um cuidado que aquela pessoa que está na minha frente merece. Que a gente olhe de forma integral para aquele ser humano, sabe? Mas eu fico te ouvindo e fico pensando sobre a ideia da sobrevivência, né? A gente vai construindo tantos artifícios e tantas ferramentas para lidar com as coisas da vida, que eu imagino que tem alguns diagnósticos que seja cavocar mesmo para poder desvendar, porque a pessoa vai se armando, e fica difícil de... Parece que é um novelo que tu tem que ir... E é um processo que é muito emocionante, assim, para as pessoas que buscam, né? E a devolutiva geralmente é um processo emocionante, assim, quer seja uma devolutiva que, de fato, a gente entendeu que existe autismo, outras condições ou não, porque a gente olha para toda essa retrospectiva, assim, para como a pessoa chegou até aqui, as dificuldades, a gente
fato, montar um quebra-cabeça. A gente tenta achar todas as peças, assim. Mas esses mecanismos compensatórios, eles muitas vezes fazem as pessoas chegarem até aqui e sobreviverem, mas eles também trazem sofrimento e prejuízo. Aí tu começa a desenvolver quadros de saúde mental mesmo, ou às vezes um quadro orgânico, né? Uma situação de saúde mesmo. Pessoas neurodivergentes têm mais condições médicas no geral, não só condições psiquiátricas, né? É mais comum, né? Doenças do colágeno, né? Doenças autoimunes, então são transtornos... Fibromialgia. Isso, né? Então, isso é bem mais comum em pessoas neurodivergentes. Então, é uma trajetória de muito sofrimento. Só que a gente também tem que entender que o neurodesenvolvimento, ele não acontece só ali até os primeiros 6 anos e acabou ali, né? O neurodesenvolvimento é um processo vitalício. Pois é. A gente está sempre envolvendo ganhos, perdas e a manutenção e o equilíbrio dessas coisas. Isso é super importante tu dizer, porque todo mundo aposta muito na infância, né? Da infância fecha a porta e dali pra frente, bom, o que foi, o que, né? E era isso. E não é sobre isso, né? A gente termina de evoluir no dia que a gente sai daqui. E olhe lá, né? Porque a nossa alma segue. Mas, enfim, a gente tá num processo contínuo. Nunca é tarde. Acho que é essa a questão, né? E as pessoas, às vezes, têm essa ideia distorcida, assim, né? De que, então, se a gente não via tais manifestações na infância, que as pessoas entendem como manifestações típicas de autismo, né? Essa pessoa teria que ter todas essas mesmas características hoje em dia. Mas as pessoas vão aprendendo a sobreviver e vão adquirindo estratégias, né? Compensatórias das suas dificuldades. Então, a gente não vai ver essas mesmas coisas, não vai ser igual, né? Vai ser uma linha do tempo que vai ter essas diferenças. Sim, e que... Até mesmo porque a vida naquele momento é diferente, é outra demanda de vida. Eu fico muito pensativa sobre diagnósticos errados, enganados nesses processos. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha um sonho muito recorrente, que teve diagnóstico de autismo tardiamente. E o sonho recorrente dela era ela montando, eu não tenho memória muito de detalhes, mas era mais ou menos ela montando uma mala para viajar, uma coisa assim, sabe? E ela fazia aquilo continuamente, todas as noites, por muitos anos. Não era sonho, agora que eu lembrei. Era uma estratégia para adormecer. Tá. Tipo contar carneirinho. Assim. Tipo contar carneirinho. E aí, hoje uma pessoa já de mais idade, mas aí o que ela falou? Que naquela época ela fez terapia e a terapeuta falou que era um medo do abandono e que ela tinha um vínculo muito frágil com a mãe. E, gente, isso ganhou uma proporção e um monte de disque, taca, em volta da história, mas não era um padrão que ela criou. E aí ela começou a se dar conta de vários outros padrões, como, por exemplo, toda vez que eu subia a escada, eu contava todos os degraus que eu colocava o pé, sabe? Aí começou a se dar conta de várias coisas, mas ela descobriu isso com mais de 50 anos. Então, ela começou a voltar no tempo e pensar, caramba, que de diagnóstico que me levou para um outro lado, me encheu minha cabeça de minhoca, de abandono materno, de não sei quem, não era nada disso, sabe? Eu não posso também comprar toda essa briga, assim, né, da gente pensar na psicanálise como deletéria, nesse sentido, até porque eu conheço muitos psicanalistas que trabalham muito bem com pessoas neurodivergentes. E também porque há quase 50 anos atrás, era outro raciocínio também, né? Mas isso, infelizmente, é muito comum, né? Eu não sei se tu já soube de história de pessoas que tinham interpretações, né, psicanalíticas das suas questões sensoriais. Porque eu já tive esses relatos, né? De ter aversão a determinada coisa, e isso é um conflito. E a pessoa... É comum, assim, pessoas que passaram por processo de psicanálise terem essas nomenclaturas, né? Terem essa narrativa e trazerem a sua história de vida muito por trás desses conflitos. E aí, às vezes, a gente tem que ir reescrevendo isso sem querer dar estes nomes, né? Às vezes é buscar significar algo que vem antes do significado, né? Porque a sensação, ela vem antes do sentimento. E de conseguir dar um nome para isso, E de conseguir dar um nome, Então, o que mais me preocupa, né, nessas abordagens, assim,
é quando a gente tenta, às vezes, dialogar com os colegas e tem uma porta fechada, assim, né? Ou até quando os próprios pacientes, né, comentam com seus médicos ou com seus terapeutas, eu pensei que talvez, né, eu posso ter TDAH, eu posso ter outras habilidades, eu posso ser autista, e a pessoa fala... E o médico não valida aquilo, né? Não, pra que tu quer saber isso agora, né? O que vai mudar na tua vida, né? Não concordo, né? Eu tenho casos de pacientes que passaram por avaliações extensas, né, com a nossa equipe e que os terapeutas não quiseram nem ler o laudo. Então, fica uma coisa assim, é difícil isso, porque a gente precisa trabalhar em equipe, trocando, né? Isso é importante para os pacientes também. Então, existe uma negligência, assim, com as neurodivergências, e que isso não é, na minha visão, isso não é uma questão só de saúde mental, médica, psicológica, isso é uma reparação histórica com essas pessoas, né? Da gente poder olhar para elas como um todo, e não como um corte pontual agora, entender assim, isso aqui é bipolaridade, né? Isso que tu está falando dos diagnósticos errados, né? Eu brinco, assim, com a minha equipe que eu não sei quando que os profissionais de saúde mental se tornaram preguiçosos, né? E começaram a demandar que outras pessoas... vai fazer uma avaliação psicodiagnóstica, neuropsicológica para fazer um diagnóstico. Não é que essas ferramentas isoladas, elas não nos ajudem, né? Mas é que a gente tem que ter essa curiosidade. A gente tem que poder entender quem é aquela pessoa, a história da infância dela, adolescência dela, né? Para entender a psicopatologia, porque 75% dos transtornos psiquiátricos, não só as neurodivergências, começam na infância e na adolescência. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser aberto, né? Sim, e a gente tem que ser questionador, e eu acho que não é encontrar pelo em ovo, mas perceber aquela situação como uma situação de alerta, entendeu? E dar a importância que ela tem. A gente vê muito na infância, muito não, tem cada vez mais diminuído. Mas, assim, algumas pessoas, alguns pais, dando... mas é que eu não precisa, eu era uma criança assim. E, tipo, hoje eu tô aqui, né? Fiz família, tenho trabalho. Então, não é tão grave assim, não precisa, não vou levar, né? Então, parece que não percebe, não conseguem entender que muitas das vezes uma dificuldade de desenvolvimento que está se expressando ali não necessariamente esteja sendo muito grave naquele momento, mas que a vida, com todo o enrosco que ela tem, porque a vida não é fácil, em cima de uma dificuldade sensorial, né, ela vai criar outra proporção, né? Às vezes a bola de neve fica imensa, e se a gente cuidou lá quando era pequenininho, a gente vai construindo essas potências aos pouquinhos na pessoa. Aí, quando chega na hora de pagar o boleto, ela tem, né, entre aspas, né, um exemplo, enfim, ela tem mais recurso para lidar com as situações que a vida adulta demanda da gente, né? E isso é muito comum também da gente ver nessa transição, assim, da infância para a adolescência, né? Tanto em termos de perda de suporte, de serviços terapêuticos, né? Quanto em não ter essa preparação para a chegada da adolescência e depois para a chegada da adultez, né? A gente sabe que existe uma segunda poda neuronal na adolescência e que isso reorganiza toda essa circuitária. E que essa poda, ela é diferente na neurodivergência, assim como ela já foi lá na infância. E que, além disso, a gente tem toda uma modificação, né, das funções executivas, a gente tem um aumento das demandas sociais, a gente tem toda a questão da regulação emocional, a puberdade, as questões hormonais. Então, a adolescência é um período muito desafiador. E a gente vê, nesses momentos, que muitos jovens começam a perder repertório, não ampliam o repertório e começam a ficar disfuncionais. E isso vai cobrar um preço. Às vezes, é nesse momento que eles desenvolvem alguns comportamentos autolesivos, como aqueles cuttings, aquelas situações, né? Ou se jogam para dentro do computador e lá ficam, e se colocam em risco em algumas situações. Sim, porque aí... Uso de drogas. Se eu não tenho repertório, né, para lidar com aquele problema, eu vou evitar aquele problema. Se eu não tenho, né, eu vou começar uma fuga da realidade. Né? Então, isso é muito comum. Então, a gente recebe adolescentes e adultos jovens com quase nenhum repertório de vida e habilidade de vida diária muito precários. E os pais já sonhando assim, não, eu vou matricular ele na faculdade, ele vai estudar fora, ou, né? Não, peraí. Como é que tá o dia a dia, assim, né? Essa pessoa consegue se organizar para ter autonomia, para tomar o seu próprio banho, para se cuidar sozinho, para administrar o dinheiro, para pegar um Uber, né? Então, a gente, às vezes, tem
essa ideia de que a trajetória daquela pessoa vai ser linear ou vai ser semelhante às dos pais, a gente não tem como saber, né? Até porque na adolescência também eclodem algumas comorbidades psiquiátricas, isso é mais comum. Sim. Né? Tipo a esquizofrenia, né? É uma, né? Tipo a esquizofrenia, transtorno de humor bipolar, né? A própria depressão. É um período onde a gente também vê esses comportamentos autolesivos. E isso tem aumentado muito, né? Isso é um fenômeno que tem sido muito estudado e que preocupa muito quem trabalha com saúde mental, né? E que, às vezes, também eu recebo, isso tu deve saber muito melhor do que eu recebo adolescentes e adultos polimedicados, e daqui a pouco isso está só piorando as questões sensoriais. E a pessoa está se autolesionando mais, né? Com certeza. Então, tem todo esse conhecimento das questões sensoriais, ele é muito precário na medicina. Muito precário, né? Tanto que, assim, eu às vezes recebo crianças... Medicar uma pessoa com disfunção sensorial é totalmente diferente de uma que não tenha. Então, eu recebo pessoas e crianças que já têm o diagnóstico, mas que daí foi aquele diagnóstico, assim, receita de bolo, né? Não tem avaliação sensorial, não tem avaliação motora, não tem uma boa avaliação fonoaudiológica, não tem... E todas essas avaliações que a gente sabe que vão compor, o que a gente vai precisar olhar e intervir, né? Então, isso é uma coisa que preocupa muito, assim, porque isso também pode... esse somatório de dificuldades também pode eclodir em outras dificuldades e transtornos psiquiátricos, né? Tanto que tu deve saber melhor do que eu, que acho que foi ano passado, que saiu um artigo que aponta que o autismo é um transtorno que tem uma base sensório-motora, né? Que as dificuldades começam aqui. Lá. E eu agora, o meu terceiro filho nasceu prematuro, eu fiquei fazendo acompanhamento lá com a tia Simone, né? Na parte motora. Muito por prevenção mesmo, né? E ela foi me mostrando os protocolos de avaliação de bebês de risco. E eu comecei, nossa, isso é muito lindo, assim, isso é muito legal, né? Porque tem coisas, às vezes, que são sutis para os olhos de pessoas que não são treinadas, mas que estavam ali. E que são essas sutilezas que a gente busca no diagnóstico tardio. Sim, né? Que tem que ter esse olhar, esse refinamento. Que quem não tem olha para trás e diz assim, poxa, mas não teve, não é, porque não teve desde a infância. Não teve atraso na fala, ele olha nos olhos, tu vê, ele fez faculdade, ele é casado, ele tem filhos, não é autismo. Exato. Né? Essa redundância. E a gente sabe que o autismo é uma constelação de jornadas, né? E até... poucas semanas atrás, saíram 2 artigos, um na Nature e um na Nature Genetics, que apontou isso, né? Eles foram artigos que foram distorcidos. Eu achei ótimo o Reels que tu gravou sobre eles. E que gerou uma pane na comunidade autista. Foi maravilhoso. Né? Mas que mostra que são trajetórias diferentes, que a expressão fenotípica que a gente está olhando vai ser diferente de pessoa para pessoa. E que a carga genética que cada indivíduo vai carregar também vai implicar nisso, né? Pessoas que têm mais alterações genéticas vão ter alterações muito precoces, muitas vezes isso já está acontecendo durante a própria gestação. E pessoas que vão ter um diagnóstico, escapam do diagnóstico, né, precoce, muitas vezes têm alterações genéticas mais sutis. E tem a epigenética no meio dessa história toda, que vai mudando essa trajetória. Mas essas trajetórias, elas são diferentes, né? O autismo não é uma única história, não é uma única trajetória, né? E a gente precisa ter esse olhar, porque as pessoas merecem que a gente tenha esse olhar cuidadoso e essa reparação, assim. Porque isso... traz uma sensação de absolvição. Muitos pacientes me dizem isso, assim, né? Eu sinto que eu vou poder me absolver. Na verdade, tu era o preguiçoso, tu era o esquisito, tu era, sei lá, o antipático, tu era o cheio de mania. O sensível demais. O sensível demais, cheio de mimimi. E daqui a pouco vem um diagnóstico que consegue explicar, afinal de contas, por que tu te expressa no mundo, tu te coloca no mundo daquela forma. E por que o mundo é um lugar hostil. E por que o mundo é um lugar difícil de viver. E aí explica muitas das estratégias que se encontra para se proteger, né, para se afastar. E não se trata sobre desejo, sabe? É muito a questão de, ele não vai porque ele não quer. Ele não vai nas reuniões do trabalho porque ele não quer. Existe um sofrimento, o desejo muitas vezes existe, ele quer estar presente, ele quer, só que não consegue. E aí passa pelo sensorial, passa pela dificuldade de repertório mesmo, de linguagem, ali, de troca, né? Um monte de situações.
E é muito também confundido, né? Que autismo é a falta de motivação social, né? Nossa. O que a gente mais vê, na verdade, depois, quando a gente tá falando de diagnóstico tardio, são pessoas que tiveram tantas histórias traumáticas de interação que foi tendo uma evitação. Mas que a maioria das pessoas autistas tem vontade de socializar. Mas existem os entraves e as dificuldades, que vão perpassar tanto por questões sociais, de cognição e cérebro social, quanto por questões sensoriais. Isso vai dificultar. Com certeza. Né? Então, as pessoas, e eu falo isso muito dos meus próprios colegas, assim, né? Elas precisam se informar um pouco mais sobre isso, assim, entender um pouco melhor, porque senão a gente acaba negligenciando as pessoas, né? Eu tive uma paciente que passou por uma perícia no trabalho para reconhecimento da deficiência e que numa banca de 10, 20 minutos, que foi feita de uma forma super abusiva, disseram para ela que ela não era autista, né? Ou que então ela não se enquadrava lá nos incisos 1 e 2 da lei bernispiana, não era autista o suficiente, não tinha deficiência suficiente. Ela teve ideação suicida. Ai, meu Deus. Né? Então, são coisas muito graves, assim, e que as pessoas distorcem que, estão querendo agora benefícios, estão querendo... Gente, me apresentem os reais benefícios que pessoas autistas têm, né? Para me provar isso, assim, que porque é melhor eu só vejo dificuldades, exclusão, preconceito. Então um custo muito maior para fazer coisas e lidar com situações do que as pessoas que não são têm. Né? As dificuldades sensoriais são uma verdadeira barreira, né? Porque determinam imensamente tudo que tu vai construir a partir da sensação. O que eu vejo a partir do momento que essas pessoas começam a se conhecer melhor o seu funcionamento sensorial, é que até mesmo a atividade desportiva elas escolhem melhor, a vida profissional é determinada por isso, sabe? Porque, caramba, tu tá sofrendo nesse ambiente de trabalho por causa disso, disso, disso. É a luz, é a forma como, enfim, a rotina de trabalho é organizada. Então, como que esse autoconhecimento do funcionamento sensorial é capaz de proteger a pessoa a entrar em quadros de estafa severos e de ter um rendimento no profissional muito ruim e se expor nesse sentido, né? Isso é um mapeamento que a gente também tenta fazer, e claro, dentro das nossas limitações, porque nós não temos essa formação, integração sensorial, né? Mas a gente consegue com os instrumentos e também com a história e fazendo esse mapeamento dessas barreiras, incluindo as barreiras sensoriais. E a gente depende que os ambientes também, né, se tornem inclusivos. Né? Isso é muito difícil. Que os ambientes não sejam normativos, assim, tu tem que ser deste jeito. E aí isso é uma grande briga, né? Porque desde, assim, às vezes a poder usar um abafador, um fone, né? A pessoa é vista como antipática, que não quer socializar, que não quer interagir, a ter um ambiente de trabalho mais isolado, mais silencioso, a não ser interrompido no meio do processo de trabalho, a ter mais pausas. Então, todas essas coisas, né, as pessoas entendem como um privilégio e não como adaptações para um sistema nervoso central que é mais hipersensível, né? E que vai funcionar muito melhor com essas acomodações. Então, isso é muito difícil, assim, porque a gente pode fazer esse mapeamento, mas o mundo exige outras coisas. É verdade. E aquela grande máxima do mundo, né, que é produção. Né? É cumprir com mais do que aquilo que é exigido de ti ou esperado. Tu tem que estar sempre produzindo e numa vibe acelerada. Né? Isso aí, sabe que isso é uma das grandes dificuldades que a gente encontra no nosso trabalho. É as pessoas se desprenderem dessa realidade de mostrar, de produzir, de cumprir e para tudo, te percebe, né? Dá a importância que tem a autopercepção, a interocepção, sabe? O voltar calma, o te regular. Eu costumo dizer para as famílias que assim como a gente escova os dentes, assim como a gente almoça, janta, assim como a gente se veste para ir para a escola, todos os seres humanos precisam de momentos de regulação. Só que as pessoas que são típicas e que não têm essas dificuldades, elas acabam encontrando isso de uma forma muito diluída, entendeu? Sim, automática, sim. Automática e aceitável socialmente, tá? Sabe? Ninguém fica pulando no cantinho, que nem eu digo, né? A pessoa vai lá e começa a mexer no seu cabelo, entendeu? Ou balançar a sua perna, roer a sua unha, vai no banheiro, se levanta, lava o rosto. As pessoas, não digo só crianças, mas enfim, a gente está falando de adultos e adolescentes, as pessoas com dificuldades sensoriais, elas em geral
não conseguem as melhores estratégias. Elas se passam nisso, elas se perdem, elas não percebem, elas começam... Se sobrecarregam. Então, a importância de não é por aqui, é por ali, sabe? Não é esse tipo de música, é esse. Vem por aqui comigo que eu vou te mostrar um melhor jeito, uma melhor forma. Por que tu sai de casa em seguida que tu sai da academia, vai para casa e toma um banho bem rápido e já sai para o trabalho? Para tudo, deita no chão um pouco, faz um exercício de respiração. Isso vai te custar 5 minutos e vai fazer toda a diferença no decorrer do teu dia. Então, algumas pausas necessárias que são essas. Se tu ficar sem escovar os dentes, tu vai ter cárie. Se tu ficar sem fazer isso, tu vai perder teu réu primário, entendeu? Então, de alguma maneira, incorporar na rotina de vida e dar importância. Ninguém dá, tu acaba caindo nesse bastantão e também não dá, né? E é uma vergonha parar para se sentir, para se perceber, para se regular, para se acalmar. Significa que tu é fraco, que tu é frágil. Sim, que tu não tá dando conta, né? Que tu não tá dando conta. Tu não é tão produtivo. E essa é uma coisa que eu sempre comento, assim, com os pacientes, né? Porque a gente tem evidências de que práticas contemplativas ajudam nessa questão da regulação emocional, né? E aí, claro, cada um vai achando também da sua forma, né? Tanto estratégias de mindfulness, né? Quanto, né? Daqui a pouco tem gente que encontra isso na oração, tem gente que encontra isso na prática de esportes, tem gente que encontra isso deitando no chão gelado da cozinha por um tempo, né? Tomando um banho muito gelado. Então, essa é uma descoberta que também tem que ir sendo construída e que, claro, agora que a gente vai ter uma equipe aí nos ajudando com os adultos, porque também tem a questão de entender isso de uma forma científica, né? Me explica o que acontece, por que isso tá, né? E como a gente vai fazer essas acomodações, assim, porque o que eu percebo é que na infância, e daí tu também pode me corrigir, porque essa é a minha percepção, assim, na infância a gente consegue trabalhar melhor isso, e que na vida adulta tem coisas que a gente vai acomodar, que a gente não vai mais conseguir fazer essa integração tanto, né? Algumas coisas sim, porque como eu falei, o neurodesenvolvimento ele é pra vida toda, mas tem coisas que já vão estar mais Não, e tem uma notícia que é meio ruim, assim, sabe? Que não é só colágeno que a gente perde. A gente perde também habilidades de integrar sensações. Tanto que tu pode ver... Deixa eu pegar um pouquinho. Que tu pode ver que... quando a gente é criança, a gente tolera muito mais. Claro que quem tem dificuldades sensoriais pode que não, mas, em geral, tolera muito mais uma montanha-russa, um gira-gira na pracinha. Agora, pega um adulto e coloca no gira-gira na pracinha. Deixa o balde do lado, né? Eu nem sento. Não, a gente começa a ficar muito mais sensível às sensações de movimento, por exemplo. Isso se dá também porque a gente usa menos nosso corpo, sabia? Porque como a gente acaba movendo muito o nosso corpo na infância, aquele sistema sensorial tá ali aquecidíssimo. E tá buscando por mais estímulos. E tá buscando porque ele precisa amadurecer, né? É um processo natural. Mas o fato é que realmente na vida adulta e na terceira idade, a gente começa a perder um pouco a habilidade, a capacidade. Isso, sabe que isso as pessoas me falam, os familiares me falam assim, mas ele não era assim antes, ele não reclamava tanto dessas coisas, ele não reclamava tanto do volume, ela não falava tanto que isso incomodava ela, parece que isso tá pior, né? E tá pior. Né? Assim como, por exemplo, com 15 anos, sei lá, se a gente for numa festa e beber bastante, a gente no outro dia tá inteiro. Agora, com a nossa idade, a gente toma 2 drinks, amanhã a gente talvez não trabalhe. Porque o nosso metabolismo, o nosso organismo funciona de forma diferente. Existem potencialidades que vão ficar, de fato, mais evidentes com a vida adulta. Por exemplo, conforme mais velha a gente fica, a princípio, maior a nossa capacidade de resolução de problemas. Mas a nossa velocidade de processamento é menor. Então, a gente vai tendo esse equilíbrio, né? E uma coisa que eu sempre me questiono muito, assim, é o quanto essas crianças e adolescentes que, ou por não terem o diagnóstico correto, ou por não terem as intervenções corretas, e que têm muitas questões sensoriomotoras, não têm repertório, né? E habilidade de vida diária, e tem muita esquiva comportamental por essas questões. Exatamente. Né? E não se olha isso, assim. Né? Se fala, faz terapia, X, é difícil para mim fazer, eu me afasto, aí eu não sofro, eu não vivo uma situação que me treine, que me habilite mais, aí a roda gira nesse sentido, tu entendeu? Quanto menos capaz eu sou, menos eu me engajo, menos eu exercito, menos capaz eu sou. E aí fica assim. E eu acho bonito isso da terapia de integração sensorial, porque a gente vem para cortar esse ciclo, sabe? Que é tu, no meio do setting terapêutico, a tua função é tu ofertar uma vivência
que a pessoa realmente se sente potente, confortável, segura, mas muito logo uma vivência que não é tão prazerosa assim, que traz uma demanda um pouco maior, mas que tu apoia num sistema sensorial que é mais seguro e funciona melhor para aquela pessoa. E parece que ela ela de fato vai desconstruindo essas memórias traumáticas que ela vai formando ao longo da vida, sabe? Sim, essas inseguranças. Inseguranças. Né? E aí ela vai conseguindo se arriscar mais em tentar, sabe? E vai fazendo pequenas evoluções até o ponto que consegue, de fato, vivenciar uma situação mais desafiadora. E coisas, às vezes, que deveriam ser simples, né? Que a gente pode perceber uma insegurança gravitacional, uma questão, uma dificuldade de poder processar, planejar a execução de um movimento. Né? Quantas pessoas mais velhas, adolescentes, adultos, chegam para mim que às vezes não sabem amarrar os tênis, né? Mas tem um super QI e cognitivamente, por exemplo, estão indo bem na escola. Daí parece que isso não preocupa tanto, né? Mas assim, isso vai cobrar um preço em algum momento, né? Porque isso na neurodivergência são essas discrepâncias do neurodesenvolvimento. Algumas coisas às vezes estão indo lá em cima, mas as outras que estão lá embaixo parece que ninguém presta atenção, né? E isso vai cobrar um preço. Cobrar um preço e tu sabe que o que a pessoa é boa, o que ela vai bem, tem uma relação direta com os sistemas sensoriais que são mais potentes para ela. Então, às vezes, a gente cai numa situação, diz assim, mas caramba, ela não pode ter um quadro de dispraxia, porque olha como ela é boa no Muay Thai, que ela adora. Daí tu começa a ver a história, ela foi ali se apoiando no sistema proprioceptivo, que é a potência, e que acabou, né, ficou fissurado naquilo, ficou um hiperfoco, aula de segunda a sexta, e aquilo mascara compensa e mascara toda uma fragilidade que a pessoa tem. Isso é super comum. Então, quantas pessoas que têm neurodivergências que são leitoras exímias, que leem não sei quantos livros por semana, entendeu? Que adoram ler, que são ótimas no computador, que é mundo melhor do que me deixa quieto, fica aqui eu e o meu livro, eu aqui e o meu computador. Que eu sei o que vai acontecer, que eu tenho previsibilidade, que eu consigo controlar, que a luz, exato. o som. Aí se tornam pessoas realmente intelectualmente muito privilegiadas, porque estão ali, né, absorvendo muita informação e fazendo muitas relações intelectuais. Mas, como tu falaste, não são capazes de amarrar um tênis. Né? Ou de desfraldar direito, acabam tendo... esses tempos nós atendemos um menino com 11 anos que ainda não fazia cocô no vaso sanitário. E não era uma pessoa com quadro grave, tu entendeu? Aliás, tu olhava o menino e tu não percebia nós sim, né? Mas as pessoas em geral não percebiam de pronto que ele tinha um quadro de autismo. E sim, ele tinha um transtorno de processamento sensorial e um quadro de autismo. Só que ele fazia cocô apoiado na cama, na calça, tá? E fazia apoiado com a barriguinha na cama, com as perninhas meio que quase esticadas, assim. Uma posição totalmente atípica. Mas ele era funcional, sabe? Ele dava o jeito dele de viver a vida. Então, acabou que a família não buscou ajuda antes, e o que veio a ser a gota d'água foi a situação do cocô. E o quanto a interocepção é negligenciada, né? Muito. Se fala muito da dificuldade, minha dificuldade com luz, minha dificuldade com barulho, mas as questões interoceptivas, né? De perceber, assim, as suas necessidades fisiológicas. Saciedade. Ou ao contrário, né? Ou não comer nada. Não come porque não sente fome. Eu tenho um paciente muito querido que me fala que se ele pudesse, durante a semana, ele comeria uma ração humana, porque ele acha que parar para se alimentar é uma perda de tempo. Então, ele nem lembra de parar para comer, né? Então, isso tem que ser todo um regramento, assim. E a própria questão, né, de necessidade de ir ao banheiro, né? Tá na hora de defecar, tá na hora de urinar. E o quanto também as questões interoceptivas estão ligadas com as questões emocionais, porque as emoções são reações fisiológicas do nosso corpo. Tu perceber que tá dando uma coisa aqui, né? Isso aqui, eu acho que isso é ansiedade, né? Então, como que pessoas que têm essas dificuldades interoceptivas não vão ter desregulações emocionais, né? Não vão ter crise de shutdown, de pânico, de sobrecarga, não vão ter crise de meltdown, de explodir, de desregular. Porque não se trabalha muito isso, assim, né? É comum eu perguntar para adultos e adolescentes assim, ontem mesmo perguntei do que tu tem medo. Daí a resposta foi muito pro concreto, assim, de cachorro. Sim. Né? Porque daí tem um elemento real ali que eu enxergo.
Então, isso é muito negligenciado, essas questões, assim, né? Então, vai muito além do diagnóstico. A gente tem que olhar para essas outras coisas. Se a gente não consegue trabalhar isso, a gente... Essa questão da interocepção te traz a habilidade de tu perceber que algo internamente está mudando ao longo do processo, né? Então, tu vai começando a sentir que tu tá com fome. Vai começando a sentir que tá começando a me dar uma dor de cabeça. Vai começando a sentir um incômodo ou uma sensação nova no teu corpo. E aí, esse gerúndio que eu digo, né? O verbo no gerúndio, faz com que tu consiga realinhar a rota das coisas ali, sabe? Tu, não vou conseguir terminar esse meu trabalho até o meio-dia. Eu vou ter que parar um pouco antes e comer antes, porque tá começando a me dar dor de cabeça, porque eu tô com fome. Então, é tudo uma série de conexões que tu vai formando. Aí a pessoa não tem essa percepção do gerúndio, aí ela percebe quando a enxaqueca chegou, ela já tá tendo até vertigem, ela tá tonta, sabe? E aí o copo emborcou. E com a mesma coisa com as questões emocionais, assim, com a raiva, né? Exato. Com a tristeza. Então, eu brinco que, é como se fosse a represa que estourou, né? Foi enchendo, tu não percebeu e explodiu. Quando foi, né? era. Então, isso é uma coisa que traz muito prejuízo em todas as áreas de vida da pessoa, né? Porque eu tento explicar, às vezes, para os familiares, assim, tu já teve enxaqueca? Como é que foi o teu dia, assim? O que tu conseguiu fazer com uma enxaqueca forte, assim, sem tomar uma medicação e te aliviar? Interfere em tudo, né? Ou, tu já dirigiu um carro, quando tu engata a ré, diminui o som? Já parou pra pensar por que isso acontece? Daí fica todo mundo assim, não. Porque, assim, se eu preciso utilizar mais a minha visão, né? Eu preciso recrutar menos a minha audição, porque não consigo, né? Então, isso acontece para pessoas neurotípicas. Para pessoas neurodivergentes, esse processamento, as áreas do cérebro que processam isso é neurobiologicamente diferente. Então, não é preguiça, não é questão de má vontade, não é questão de frescura, é uma questão neurobiológica que é diferente, né? E que a gente precisa olhar para isso. Para tu ver a importância dessas coisas, eu tenho um filho com 21 anos que tem autismo, né? O Pedrão. E aí, quando ele se deslumbrou com a academia, ele queria ficar o dia na academia. Então, mas aí ele fazia uma aula de Muay Thai, depois ele ia fazer a esteira e depois ele fazia musculação. A aula de Muay Thai massacra o corpo da pessoa, né? Meu Deus, espreme, faz assim, né? Aí depois ele queria correr 1 hora e aí depois ele queria fazer musculação. Cabeça dura como ninguém. Não percebia sinais de cansaço do corpo. Até o dia que, pronto, foi ao chão, né? Se lesionou. Aí o que aconteceu? Não, mas desmaiou. Desmaiou? Aí o que aconteceu? A gente vai numa academia, toda a família vai na mesma academia, e isso já fazem alguns anos. E aí a gente começa a combinar com as pessoas da academia. Olha só. Observa, ajuda, avisa, sabe? Começamos a criar uma rede de apoio na academia para que as pessoas tomassem conta quando a gente não tivesse e fosse dando. E, aliás, a dica dos outros funciona muito melhor do que a da mamãe, né? Então, aí começou um trabalho de cuidar disso. Hoje ele já aprendeu. Depois de desmaiar uma vez na academia, outra na Ipiranga, de bicicleta, sozinho. Agora ele aprendeu, mas então precisou construir aí uma rede de apoio e uma condição de conduzir ele ao aprendizado, sabe? Porque sozinho não vai. Que é o tal do suporte. Que é o tal do suporte. E que vai também ser muito diferente de pessoa para pessoa. E em cada área vai ser de um jeito, né? A gente tem 3 níveis de suporte para manifestações tão diferentes entre as pessoas. É muito pouco, até porque em cada área do funcionamento da vida da pessoa, ela pode demandar um tipo diferente de suporte e em momentos diferentes isso também varia, né? Então, as pessoas, às vezes, têm essa distorção, assim, né? Do tipo, mas se ela consegue fazer isso sozinha, então ela não é autista porque ela não precisa de suporte. Mas vão tendo essas estratégias compensatórias, esses processos de adoecimento, né? Físico, mental, essas vezes busca de suporte em psicoterapia, às vezes em um cônjuge, um amigo que vai fazendo essas vezes, né? Então, isso vai acontecendo às vezes de forma sutil, até que a gente vê essas trajetórias de pane, burnout, de quebrar. Arriar as rodas. Não dá mais. Não dá mais. Né? E aí, muitos são momentos onde as pessoas às vezes buscam por avaliação e às vezes, infelizmente, tem essas questões diagnósticas distorcidas, assim, né?
E uma coisa que eu falo muito é que os critérios diagnósticos, eles foram construídos baseado em meninos e crianças. Então, as pessoas ainda têm essa visão. Existem estudos mostrando que existe um leaking, né, um vazamento nas amostras de estudos de pessoas autistas que exclui meninas, né? Muito porque a própria EIDOS, que é um instrumento, uma ferramenta diagnóstica de avaliação, ela também não abarca as questões do autismo feminino. Então, as meninas são excluídas desses estudos. Então, na grande bibliografia, assim, a gente não tem este reconhecimento, né? Então, a gente vai buscar autores que falem e que estudem autismo feminino. As manifestações são muito diferentes, a expressão né? é outra, né? A própria questão dos comportamentos repetitivos que tu estava falando, assim, porque, né, pessoas neurotípicas às vezes se regulam de um jeito mais sutil. As meninas começam a observar e achar, às vezes, jeito de se regular que são socialmente aceitos, né? Carrega ali um chaveirinho, agora tá na moda aquele labubu e fica esfregando, né? Às vezes fica roendo unha, arrancando pele. Às vezes se corta em casa e ninguém percebe. Fica arrancando o cabelo. Então, são coisas, às vezes, que não são entendidas pelas pessoas como estereotipias. E os próprios interesses restritos e hiperfocos, às vezes, são temas que são pertinentes, né? Às vezes, o que as outras meninas também são interessadas, mas a maneira como a pessoa se debruça para aquilo, né? Eu tive uma menina que ela tinha hiperfoco em cantores de K-pop, né? E, bom, muitas das amigas dela também tinham isso. Mas, assim, ela conseguia descobrir o endereço de cada um deles, né? Que nem os sites de fofoca sabiam. Ela ia a fundo, sabe? Então, também a intensidade, o espaço que isso ocupa, né? E o mais interessante dessa questão, porque existe um sexismo, né, na nossa sociedade, como estrutura, né? No mundo do autismo existe muito isso, nessa questão de que é 4-1, e a gente sabe que em estudos que utilizam a metodologia de avaliação diferente, mais clínica, essa proporção diminui bastante. Não é assim. E na vida adulta, ela tende a se equiparar, quase 1-1. Mas a gente sabe que existe uma diferença nessas apresentações, né? E que os desfechos também vão sendo diferentes. E que as meninas acabam recebendo outros diagnósticos, né? Transtorno de personalidade, transtorno alimentar é muito comum, né? Na infância e adolescência dessas meninas. E o interessante da questão do sexismo é que na ciência também houve isso. Porque antes lá do Kanner descrever os casos de autismo, né? Teve uma psiquiatra russa, que é russa, não sei se ela era russa, mas ela era dessa região, né? Que é a Grunia Shukreva. Ela descreveu o autismo de forma muito semelhante aos critérios que a gente tem hoje, e ela descreveu características de autismo em meninas. Ela era uma psiquiatra infantil, mas que por questões, né, sexismo e questões geopolíticas, isso ficou silenciado. Não foi visto. Né? Então, já se estuda, já se fala sobre isso. Né? Então, a gente precisa... Só que, infelizmente, a gente precisa encontrar os pesquisadores que se debruçam sobre isso, né? E não se basear em descrições mais superficiais. Sim. Chegamos ao fim do episódio. Guria. Como que voa o tempo, né? É que a gente também tá falando de coisas que são o nosso hiperfoco. Nosso hiperfoco, aí o tempo voa. Vai falar de uma coisa chata, não passa nunca. Mas achei muito bacana, muito importante, assim. Tudo isso que a gente falou. Ainda pouco explorado, né? Enfim, queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu sempre falo, né, que ser neurodivergente não é um defeito, né? Não é ser problemático, não é ser quebrado, é ter um funcionamento cerebral diferente, né? E que a gente precisa ir atrás disso, se a gente acredita que nós somos pessoas neurodivergentes, né? Eu, por exemplo, agora estou com 41 anos, né? E recentemente tive meu diagnóstico de TDAH e o reconhecimento da minha superdotação. Mesmo trabalhando com isso, eu olhava para minha trajetória através do olhar que eu sempre tive. Isso é ansiedade, tô muito ansiosa, né? E aí, em cima disso, eu criei muitas crenças de defectividade, assim, de ser incapaz, de síndrome de impostora, de não ser boa o suficiente. Mas sempre fui dando conta das coisas, então não apareciam essas dificuldades. Mas tinha custos, tem sofrimentos. Então, eu acho que é importante a gente poder pensar em criar um mundo que seja mais inclusivo e que respeite
as pessoas. A gente precisa trazer humanidade e dignidade para pessoas neurodivergentes, né? Porque eu brinco assim, nem os neurotípicos dão conta dos padrões que eles criaram. Quem é que consegue dar conta de tem que malhar, tem que acordar, tem que isso, tem que aquilo. Só né? tem que, né? Tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que comprar. Então, o mundo precisa ser mais respeitoso, né? Então, por isso que eu sempre falo que a questão do diagnóstico, ela é uma reparação histórica. Ela não é só uma questão médica, né? Então, eu acho que é importante que a gente, enquanto profissionais e também enquanto comunidade, a gente se una e tente criar movimentos coesos e não brigas, assim, não, tu não é autista o suficiente, os autistas de verdade são... Porque as pessoas autistas podem se ajudar, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Você não precisa ter vergonha de ser quem você é, né? É importante, né? Tem um livro que eu acho muito lindo, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Que legal. Né? E que eu acho que é importante a gente poder ter orgulho de quem a gente é, com as nossas feridas, também com as nossas potencialidades e como a gente chegou até aqui, sobrevivendo até aqui. Ai, que bonito, que legal. Ai, coisa boa, guria. Fico até emocionada. Neuza, muito obrigada. Eu que agradeço pela tua participação. Foi muito bacana. Acho que, pessoal, nós temos que fazer um episódio como esse, realmente chegar a quem precisa ouvir e saber mais sobre isso, né? A proposta do Sensorial Pod é realmente tornar o mundo mais gentil para as pessoas que têm desafios no desenvolvimento e desafios de participação, né? Pessoas que têm realmente um sofrimento maior para poder dar conta aí da vida e que entendem o mundo como um lugar muito hostil para viver. Essas pessoas precisam de oportunidades justas, elas precisam de empatia, elas precisam de gentileza, de acolhimento, por menos julgamento e por mais gentileza e acolhimento para essas pessoas. É para isso que o Sensorial Pod existe. Então, divulga, compartilhe, faz que ele chegue a quem precisa. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês hoje e até a próxima.